Pessoal, boa noite. Boa noite, Tudo bem com vocês? tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Sejam bem-vindos a mais um encontro de desenvolvimento de talentos do Terra. Pessoal, o nosso assunto hoje é um assunto muito interessante. O poder do pensamento. Não só do pensamento positivo, o poder do pensamento, positivo ou negativo. Uma visão bíblica. As pessoas que tratam o assunto, eles querem dar uma visão científica, mas de fato não tem nada definido perante a ciência a esse respeito. Mas empiricamente nós sabemos que a coisa funciona. Agora, o bom é que quando se fala de Bíblia, se fala de fé. E falando de fé, a gente não tem a preocupação de comprovar nada, porque tudo aquilo que nós vivemos da Bíblia, nós comprovamos na nossa experiência do dia a dia. Nosso assunto hoje é o poder do pensamento, com base no que a Bíblia diz a esse respeito. A nossa visão, a nossa abordagem é uma abordagem bíblica a respeito do poder do pensamento. Então, olha o que está escrito em Romanos 12, versículo 1. O apóstolo Paulo disse assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele está falando aqui a respeito de culto racional, ele não está falando do culto da igreja. Ele está falando do nosso dia a dia, de qual é o propósito que nós colocamos no modo em que vivemos e naquilo que fazemos. Porque quando se fala de pecado, as pessoas pensam assim, tudo aquilo que está classificado como pecado é um capricho de Deus. Deus não quer que as pessoas curtam a vida e criou essas proibições só para sacanear com todo mundo. Tudo aquilo que é pecado, para Deus, para Ele, para sua essência, para sua existência, não altera em nada a pessoa pecar ou não pecar. Tudo aquilo que Deus coloca como pecado é aquilo que, se praticado, vem contra a pessoa. Vai prejudicar a sua qualidade de vida, vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar a sua felicidade, vai tirar a tranquilidade da sua consciência. Então, o que Paulo está falando aqui, ele está falando do nosso dia a dia, né? Tudo que nós fizermos tem que estar baseado na nossa razão, numa compreensão racional do que estamos fazendo e se realmente devemos fazer aquilo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós temos que avançar de dia em dia na compreensão das coisas, no autoconhecimento, na compreensão dos fatos, por que isso é assim e por que não pode ser, no amadurecimento do nosso pensamento, do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensem nos milionários que tem pelo mundo afora, que vivem uma vida maravilhosa. Será que Deus, aquela é a perfeita vontade de Deus para eles? E quantas pessoas fiéis, tementes a Deus, estão na pobreza, na miséria, no sofrimento? E será que para essas pessoas, essa condição de vida miserável é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Com certeza não. Mas se a pessoa não está vivendo uma perfeita, uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para ela, em benefícios materiais, é porque ela não conseguiu transformar pela renovação do entendimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse treinamento. O que nós queremos é que haja uma renovação no entendimento de todos nós, não apenas de vocês, mas meu também. Vocês podem ter certeza que de dia em dia eu estou crescendo com vocês. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nós estamos buscando essa renovação, porque nós sabemos que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para que nós experimentemos tudo isso e vivamos tudo isso. Nós temos que viver as coisas com propósito. Estou vivendo assim para chegar a tal lugar. Os nossos atos precisam ser pensados, precisam ser calculados. E tudo que nós fazemos calculado, nos cabe sempre a pergunta: o que eu estou fazendo agrada a Deus ou desagrada a Deus? E
podemos ter certeza que tudo que fazemos dentro da honestidade agrada a Deus. E ganhar dinheiro, termos uma boa condição de vida, com certeza está dentro dos propósitos de Deus. Então a pergunta é: será que o pensamento tem poder? Essa é a proposta do nosso encontro hoje, discutir esse assunto. Será que dentro da Bíblia, o que a Bíblia nos diz? O pensamento tem poder ou não tem poder? Jesus disse assim, em Mateus 5:28, eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Ora, se o pensamento tem um poder negativo, como está aqui, palavras de Jesus, ele não mentiu, não mente, são palavras fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. O mandamento era dirigido para o homem porque as mulheres tinham pouca liberdade, nem de casa saía. Mas hoje se aplica aos dois. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher ou olhar para um homem com cobiça já cometeu adultério com ela ou com ele em seu coração. Então, se o pensamento, é aqui que eu quero chegar, quero que vocês entendam bem isso, se o pensamento tem o poder negativo, tem o poder destrutivo, ele também tem o poder positivo. Em Marcos 11, 20 e 26, está escrito assim, na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus foi procurar fruto numa figueira, não encontrou, e possivelmente não era a época, possivelmente ele sabia que não ia encontrar, mas ele tinha um propósito, aquilo ali era um capítulo do curso, da formação de apóstolo que ele estava dando, e ele precisava daquele momento ali, porque alguém pode dizer assim, poxa, ele foi cruel, foi maldoso, simplesmente foi procurar fruto numa figueira, não tinha, e aí ele amaldiçoou a figueira só por isso, mas uma figueira a mais, uma figueira a menos, para quem criou tudo, aquilo não ia fazer diferença. O que ele queria é dar uma lição nos discípulos, e mostrar para eles, olha, as nossas palavras têm poder, não é porque eram as palavras de Jesus Cristo, mas a palavra de qualquer um tem poder. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira morreu. E no dia seguinte ela estava seca. E aí Pedro espantou e comentou com ele. Eu comentei com vocês, num dos nossos encontros, a respeito de um vaso cheio de manjerona que eu tinha no meu sítio lá no Rio de Janeiro, que eu levei da casa da minha mãe aqui do interior do Paraná, plantei num vaso, estava muito bonito. E um dia a vizinha chegou lá conversar comigo e eu falei para ela, olha, dona fulana, essa manjerona eu trouxe lá da casa da minha mãe. Ela só olhou de canto e falou assim, e tá bom, o assunto morreu. E 3 dias depois, quando eu voltei, sempre que eu chegava, que eu abria o portão, eu via o vaso de manjerona lá, né, bonito, assim, que estava derramando fora do vaso. Olhei e só vi o vaso. Aí entrei, passei do lado dele, só vi o vaso, e fui até o galpão e falei que o rapaz trabalhava comigo. Falei, por que você cortou a manjerona? Ele falou, não mexi na manjerona. Eu falei, mas não está mais lá? Tá, sim. Aí descemos nós dois, chegamos lá, tinha secado tanto que a gente não conseguia, uma certa distância, não conseguia ver o talinho seco. Tive que me aproximar para ver o talinho murcho, sequinho, você pegava e quebrava na mão. 3 dias. Tá? E isso Jesus fez com palavras. Ele mesmo amaldiçoou a figueira e a figueira se secou. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Qual foi o propósito dele? Fazer tudo aquilo para mostrar, olha, vocês podem conseguir o que vocês quiserem. Até o mal, até a destruição vocês podem conseguir. Nós conseguimos o mal para a nossa própria vida e às vezes até para a vida de alguém também, sem saber que nós estamos fazendo o mal. Porque no momento em que nós podemos exercitar a fé em benefício daquela situação, nós exercitamos a dúvida. Quando uma mãe, quando um pai manifesta a dúvida na vida do filho, está amaldiçoando o filho sem saber que está cometendo um pecado. O que significa a palavra pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Nós temos um alvo a acertar. Nós queremos viver uma vida perfeita. Quem que não quer viver uma vida perfeita, gente? Há alguma razão para não vivermos uma vida de perfeição aqui na Terra? Porque a vida de perfeição, ela abrange todas as áreas. A pessoa, quanto mais próxima da perfeição ela está, mais feliz ela está. Se a pessoa tem uma vida correta, no aspecto moral, enfim, a pessoa honesta, respeitadora, mas ela sofre em outras áreas da vida, ela não tem uma vida perfeita.
E será que ela está sofrendo porque é propósito de Deus que ela sofra? Ou é porque ela não consegue alcançar a plenitude da felicidade que ficou para todos nós? Que está na Bíblia. Então ele diz, tenham fé. Eu lhes digo a verdade. Ele não estava mentindo. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Mas não ter nenhuma dúvida é não ter nenhuma poeirinha de dúvida. Se tiver ali uma fagulhinha de dúvida, a coisa já não acontece. Então, o nosso pensamento tem poder para destruição ou para edificação, para construir, para adquirir, para ser alguém. Então, tudo aquilo que nós não vivemos porque nós não temos exercitado a fé. Muito se fala da fé, a Bíblia compara a fé com um grão de mostarda. E as pessoas pensam que a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter uma fé pequenininha, que a gente consegue muita coisa. A Bíblia não está nem aí para o tamanho da fé. O tamanho da fé é o que menos importa. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, né, o grão de mostarda é pequenininho, mas o que você tem que fazer? Se você pegar e guardar esse grão de mostarda, daqui a 10 anos o que aconteceu? Nada. Mas se você pegar um grão de mostarda e colocar num vaso fertilizado e irrigar e cuidar, o que vai acontecer? Ou no solo, ou no fundo do teu quintal, o que vai acontecer? Daqui a algum tempo você vai ter uma árvore grande e vai produzir alguma coisa. Mas digamos que você tem uma semente de abacate, que é uma semente enorme. Você plantou uma semente de mostarda e a semente de abacate você não plantou. O que aconteceu? Aconteceu que da semente de mostarda você conseguiu alguma coisa, da semente de abacate não conseguiu nada. Mas a semente de abacate não era maior? Muito maior, né? Então, o tamanho da fé não importa. O que importa é o que você faz com ela. Se você cultiva a fé, você obtém resultados. Então, ele disse assim, digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Ele não disse assim, se crerem que receberão, mas ele diz, se crerem que já receberam. Olha que interessante. Então a gente ouve muita coisa por aí, né, dos coaches motivacionais, do pessoal que falam, né, sobre o poder da mente, o poder do pensamento e tal, e eles querem dar aquela aura de ciência nisso tudo. Mas nós que somos cristãos, nós não precisamos de ciência, nós precisamos apenas de crer. Se está na Bíblia, é verdade, é só praticar que a gente vai chegar lá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Outra coisa, né? Tem gente que gosta de viver uma mágoa e visitar aquela mágoa periodicamente. E quando ela encontra alguém, né? E aquela pessoa, ela tem que contar aquela história toda, sabendo que aquilo não vai produzir nenhum efeito positivo na vida dela. O Senhor Jesus aqui, através dessa palavra, está recomendando o perdão. Será que ele está dizendo isso por um capricho? Ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês perdoem, não estou nem aí para a mágoa de vocês, se vir, vocês têm que perdoar. Não, ele está simplesmente recomendando algo que é saudável para nós. Se nós tivermos prejuízo com alguém, sofremos o prejuízo e ainda vamos ter que conviver com a dor de ficar remoendo aquilo, revisitando aquela situação, ele está dizendo, perdoe, perdoe. E quando você perdoa, quando você esquece, né, a pessoa te deu um prejuízo, não, aquilo não me pertencia, porque se te pertencesse, teria ficado com você. Se foi tirado da tua mão, porque aquilo não te pertencia. Aquilo precisava sair da tua vida para dar lugar a uma outra bênção que Deus tem para você. Mas se aquilo saiu da sua vida fisicamente, materialmente, mas você mantém aquilo dentro de você, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, se aquela energia negativa ainda está dentro de você, você não libera o espaço para receber aquilo que tem de novo na tua vida. Por essa razão, nós precisamos perdoar sem que nos seja solicitado o perdão. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, está escrito assim,
Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Vocês estão nesse negócio do Terra, que tem sido uma bênção para muitos, e vocês estão perseguindo essa bênção. Então, continue, peçam que Deus abençoe o trabalho de vocês, procurem da melhor maneira desenvolver esse trabalho, batam, persistam, porque é promessa de Deus, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, o que procura, acha, e a porta será aberta para quem bate. Então, continuem batendo, à medida em que vocês vão somando energia. Imagine que você tem no teu quintal uma pedra de 100 quilos e você precisa remover aquela pedra daquele lugar. E você vai lá e faz um esforço de 15 minutos e você não consegue. No dia seguinte você faz mais um esforço, o tempo vai passando. Um dia você vai lá e você remove aquela pedra. Mas você removeu a pedra porque a pedra perdeu peso ou porque você se exercitou na força e você adquiriu mais força e você conseguiu remover aquela pedra? Tudo aquilo que nós exercitamos, nós nos desenvolvemos naquilo. Se nós nos exercitamos mentalmente, achar que nós somos fracassados, que não somos merecedores, que nós não conseguimos, isso se fortalece dentro de nós. Mas se nós fortalecemos a nossa mente em declarar que nós somos merecedores, que somos dignos, que Deus é nosso parceiro. Tem um termo que eu acho interessante, cocriação. Se nós cruzamos os nossos braços, gente, não vai acontecer nada. Nós podemos ser santo, perfeito, mas não acontece nada. E uma pessoa que tem uma conduta que até reprovamos muitas coisas que ela faz, mas se ela é esforçada, as coisas acontecem. Então, porque Deus, aí a pessoa diz assim, mas como é que Deus abençoa fulano e não me abençoa? O único problema é que o fulano corre atrás, o fulano faz o que tem que ser feito, faz a lição de casa. E nós não fazemos, nada vai acontecer. Em Provérbios 4, 23 a 27, está escrito assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso está na Bíblia. E quando nós lemos aqui, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, nós pensamos, mas eu não minto para ninguém. Será que nós não mentimos mesmo? Nós podemos não mentir para as pessoas, mas será que tudo que nós falamos em pensamento para nós mesmos é a verdade? Será que quando nós pensamos num objetivo e vem aquele medo de não sermos capazes, ou até aquela convicção de que não somos capazes de alcançar aquele resultado, não é uma mentira que nós estamos falando para nós mesmos? Nós não estamos falando alguma coisa perversa para nós mesmos? Você falaria para o teu filho, ou para o teu marido, ou para a tua mulher, diante de um projeto, de um propósito de vida, você diria para ele, nem tenta que você vai se dar mal? Mas por que para você fala? Pensa nisso. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Olha que interessante. Mantenha a postura de nobre, de membro de uma família real. Tenha um olhar altivo perante as pessoas e perante o mundo invisível que te assiste. Porque eu acredito que nós estamos falando aqui para cristãos, pessoas que conhecem a Bíblia e sabem que existe um mundo invisível que nos assiste. Grande parte dessa população invisível é composta por aqueles que tentam nos levar a práticas imorais, a viver uma vida desregrada, na bebedeira, na droga, enfim, tanta coisa que desagrada a Deus e não consegue. Mas quando ele consegue, quando ele vê que nós estamos vivendo uma vida miserável, e que nós estamos encarcerados atrás das grades perversas do nosso pensamento, ele bate palma, ele aplaude. Pelo menos nisso ele teve sucesso. Evite o mal
e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Eu sei que nós estamos longe da perfeição, mas esses nossos encontros têm procurado a cada dia mostrar para nós que caminho nós devemos trilhar. E esse caminho nós devemos trilhar a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, quando o nosso relógio desperta. Lembre-se do culto racional. O culto racional é o viver uma vida dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você acorda, qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida? É que você passe um dia angustiado, preocupado, aflito, com medo? Ou a perfeita e boa vontade de Deus é que você tenha um dia feliz, um dia produtivo, um dia em que você seja útil ao teu próximo, um dia que você possa levar esperança ao teu próximo, possa levar esperança para as pessoas com as quais você convive dentro de casa? A boa e perfeita vontade de Deus é que você seja um peso na vida das pessoas ou que você seja um ombro amigo, alguém que pode estender a mão, alguém que tem palavras de otimismo. Mas ninguém tem palavras de otimismo para os outros se não tiver para si mesmo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, mas só que nessa relação de amor para com o próximo, nós temos que saber de uma coisa: nós estamos em primeiro lugar, sempre. A Bíblia diz que o lavrador é o primeiro a gozar dos frutos do seu trabalho. Plantou, produziu, fez um doce, fez uma coisa gostosa, é a primeira pessoa que prova. Se você está num avião e há um problema de despressurização e tem uma pessoa com uma certa deficiência do teu lado, cai a máscara, em quem que você vai colocar a máscara primeiro? Em você mesmo ou na pessoa que está do lado, ou na criança que está com você? Em você primeiro. Porque se você não cuidar de você primeiro, você não terá condição de cuidar dos outros. Tá? Isso não é falta de amor. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. No Salmo 42, versículos 5, 6 e 7, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O esperar em Deus não é cruzar os braços. Esperar em Deus, enquanto nós esperamos em Deus, nós fazemos a nossa agenda, nós fazemos a nossa obrigação. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas e desde o pequeno monte. Ou seja, ele está olhando para a história do seu povo, por onde o povo passou e tudo o que aconteceu naquela trajetória, e ele está dizendo: mas eu tenho certeza que Deus é o mesmo Deus. Tudo que ele fez, ele continua fazendo, e ele fez coisas estrondosas. E aí ele conclui: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Ele está dizendo o seguinte: ele olha para si mesmo e diz: olha a minha situação, olha o que está acontecendo comigo. Um abismo chamando outro abismo. Eu estou angustiado hoje, com certeza amanhã vou estar mais angustiado. Estou com medo hoje, amanhã vou estar mais com medo. Estou preocupado hoje, amanhã mais preocupado ainda. E qual a causa disso tudo? O ruído das tuas catadupas, ou seja, das cachoeiras, das ondas, usando uma figura de linguagem aqui, uma tempestade, ondas muito altas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Que são vagas? A inquietude, a angústia, o desespero, o inconformismo, tudo isso me tomou de uma maneira que o que eu estou vendo agora é um abismo depois do outro. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque isso acontece na nossa vida. Quando a dificuldade chega e ela consegue aniquilar a nossa fé, a nossa confiança, então o que nós conseguimos enxergar a partir dali é um abismo depois do outro. Isso invariavelmente leva à depressão e aí vem um sofrimento, às vezes, para uma pessoa, para uma família, enfim. Em Mateus 9, 20, 21 e 22, diz: certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Em um encontro passado eu disse assim: gente,
Às vezes nós queremos atribuir muita coisa a Deus e Deus não faz muita questão disso, não. Deus não tira o mérito das pessoas. Tem coisa que nós fazemos pelo nosso próprio mérito. E Deus reconhece isso. E Ele não quer, para Ele, uma glória que é do homem. Assim como Ele não compartilha a glória dele. A glória dele é dele, mas a glória do homem é do homem. E aqui Jesus então teve a coragem, ele podia ter dito, olha, curei você, você viu que coisa bacana que eu fiz? Mas ele disse para ela, você sarou por causa da tua fé. Não fosse isso, você não teria sarado. E naquele momento, a mulher ficou curada. O que nós temos vivido até agora, a causa de tudo isso é aquilo que nós acreditamos, é a nossa crença, porque a nossa crença nos leva às nossas ações. Já repetimos isso muitas vezes e vamos continuar repetindo, para que todos nós tenhamos vigilância sobre aquilo que cremos e aquilo que fazemos, porque os nossos resultados são fruto dos nossos pensamentos que formam em nós as nossas crenças. Nós temos mais crenças limitantes do que crenças libertadoras. E o nosso treinamento é desenvolver as nossas crenças libertadoras, crenças construtoras, as crenças que nos colocam para cima. Em Romanos 12, versículo 2, diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, ou seja, as pessoas comuns, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, se não houver essa mudança na nossa mente, não haverá transformação. Deus não opera em nós o seu verdadeiro propósito. Então, não vivam como as pessoas deste mundo. Não viva como as multidões. Olha aqui. Estão vendo aqui um cardume de peixe para a esquerda e um peixinho sozinho para a direita? Então, sejamos o peixinho da contramão. Você sabe que as pessoas bem-sucedidas no mundo, as estatísticas aí variam um pouquinho, mas não passa de 5%. Os milionários, então, não chegam nem a 1% de toda a população. Muitos poderiam dizer, porque são desonestos. Não, não é todo mundo desonesto. E eu diria que a maioria são honestos. Tá? Chegaram onde chegaram porque pensam diferente. Porque eles sabem que no mundo energético, no mundo espiritual, no mundo imaterial, as coisas não são limitadas. As coisas não são feitas por medida. Tem um ponto da Bíblia que diz assim, Deus não dá o seu espírito por medida. Então as coisas espirituais, elas são abundantes, elas são extravagantes, elas são pródigas. As coisas espirituais, quanto mais você consome, quanto mais você distribui, quanto mais você oferece, mais tem. Então a recomendação é que não vivamos como as pessoas deste mundo, mas que deixemos que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da nossa mente. Assim nós conheceremos a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós estamos buscando algo. E isso que nós estamos buscando, a pergunta é agradável aos olhos de Deus? Com absoluta certeza é agradável. Eu tenho certeza que ninguém que tem participado dos nossos encontros tem feito isso pensando, eu preciso preparar minha mente porque eu quero assaltar um banco. Ou preciso preparar minha mente porque eu quero roubar uma velhinha depois que ela receber a aposentadoria dela. Muito pelo contrário. Todos nós queremos construir alguma coisa que nos dê orgulho e que nos dê satisfação também. Em Mateus 9, 28 e 29, está escrito assim, assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. Responderam eles. Jesus tocou nos olhos dele e disse, então que seja feito como vocês creem. O que vocês conseguem absorver disso aqui? Então que seja feito como vocês creem. O que nós estamos vivendo, já volto a falar disso aqui, mas eu me lembrei de uma frase, eu li uma vez, que alguém dizendo que Deus só diz sim. Eu não posso, então Deus diz sim, você não pode. Eu posso, então você pode.
Eu vou sarar dessa doença. Sim, você vai sarar. Eu não vou sarar. Você não vai sarar dessa doença. E Jesus está dizendo exatamente isso. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então que seja feito como vocês creem. E Jesus está nos dizendo, que Deus está nos dizendo hoje nesse encontro. Pessoal, olha só que maravilhoso isso aqui. Que seja feito conforme você crê. Que seja feito tudo de acordo com como você crê. Olha o tamanho da responsabilidade. Como é que vocês vão crer? Como é que nós vamos crer a partir de hoje? Nós vamos crer na impossibilidade ou vamos crer na possibilidade? Mais do que a possibilidade, vamos crer na certeza? É um convite que eu faço. Vamos crer na certeza da prosperidade? Vamos crer na certeza da felicidade? Na certeza da saúde? Na certeza de uma vida longa? Na certeza da utilidade? De ter para repartir? E mais do que isso, ter palavras de otimismo também para repartir com as pessoas? Porque tem gente rica, miserável, precisando ouvir uma boa palavra e não tem quem possa fornecer esse produto tão valioso. Em Provérbios 24, versículo 10, está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ninguém gosta de angústia, ninguém gosta de adversidade, ninguém gosta de problema. Problema irrita e às vezes por tão pouco. Eu fui passado para trás aí, R$67, um produtinho que comprei na internet, se tratava de um golpe. Eu perdi umas 2 horas hoje tentando recuperar esse dinheiro, não pelos R$67, só pela bronca do camarada ter levado vantagem. Se fosse R$2, eu estava bravo do mesmo jeito. E foi um tempo perdido. Não consegui recuperar, podia ter feito alguma coisa que me rendesse aí mais do que R$67, às vezes até alguns R$1.000. Então, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Considera às vezes que a tua decepção, o teu incômodo, a tua inquietude emocional vale muito mais do que, às vezes, alguns reais, algum bem, alguma coisa que estragou, que alguém danificou, que alguém te roubou. Considere que existe muito mais valor. E quando você abre espaço para aquilo, você libera os R$67, é porque aqueles R$67 não te pertencia e ele foi justamente parar nas mãos de quem é o verdadeiro destinatário. As coisas, elas têm uma energia própria. E aqueles R$67 têm uma energia própria. Chegou até mim, mas não era o endereço. O endereço era aonde foi. E o que esses R$67 vai levar para a vida dessa pessoa que obteve esses R$67. Então, a pessoa perversa, ela atrai para si o fruto da sua perversidade. E a pessoa boa atrai para si o fruto da sua bondade. Então, se ele saiu da minha vida porque não me pertencia, nele tinha uma carga energética que não se enquadrou aqui comigo. Existe um espaço para que algo novo substitua esses R$67. Então, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Avalie bem a situação e veja se vale o aborrecimento. E com certeza você vai chegar à conclusão de que não vale. Você vai dizer: eu sou mais eu. E cabeça erguida, e vamos seguir em diante. Olha o que Jó disse no capítulo 3, versículo 25. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Jó disse isso logo no começo da sua aprovação. Ele tinha muito medo que seus filhos morressem, então os filhos faziam festa. Jó corria fazer sacrifício para Deus perdoar o pecado dos filhos. E Jó vivia naquela angústia, naquela preocupação, e depois tudo aquilo acontece. E a vida de Jó fica mais ou menos como essa imagem que vocês estão vendo aí. E aí ele tem a seguinte conclusão: todos os meus temores se realizaram, e tudo aquilo que eu temia me atingiu. Então vocês vejam, está aqui mais um exemplo negativo do pensamento. Jó vibrava numa frequência de destruição. Ele tinha muito, mas ele vibrava na frequência de destruição, ao ponto de perder tudo. Só que Jó, vou fazer aqui um diagnóstico caseiro, Jó tinha uma certa bipolaridade. Assim como ele tinha o polo negativo, muito acentuado, que atraiu toda essa destruição para a vida dele, Jó também tinha um polo positivo mais acentuado ainda. Ele construiu tudo,
né? Mediante a sua positividade, ele construiu um grande império, se tornou um homem muito rico. Depois ele entrou numa emoção negativa e passou a vibrar numa frequência negativa, trouxe para si toda aquela desgraça e depois ele retoma a sua vibração positiva em condição dobrada e passa a ter em dobro tudo que ele teve anteriormente. Então, se alguém chegou até aqui, né, vivendo um período de negatividade, construa a partir de agora, a partir desse nosso encontro maravilhoso, vamos construir a partir de agora uma vibração positiva para que nós possamos nos surpreender e surpreender muitas pessoas que estão nos assistindo. E chegamos ao final. E no final nós temos essa bela recomendação do apóstolo Paulo aos Filipenses 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece ser louvado, ser elogiado. Você merece ser elogiado pelas suas conquistas? Por aquelas que você ainda vai materializar? Então comece a agradecer por elas, hoje, a partir de agora, crendo que já recebeu, embora não tendo recebido, você receberá, nós receberemos. Então nós precisamos vibrar numa frequência de gratidão, de felicidade, de abundância, de prosperidade, de cocriação. Deus é nosso parceiro. Imagina que você constrói uma bela de uma casa e você contrata um construtor fenomenal. Só que no contrato da edificação diz que uma telha você tem que colocar. Você, não é o construtor, não é a pessoa que você contratou. Ele vai fazer todo o serviço, mas tem uma telha que você tem que colocar. Se você não puser aquela telha, ninguém vai pôr. E eu pergunto, será que dá para viver nessa casa se você não puser a telha? Não vai dar. O sol vai incomodar, mas a chuva vai incomodar muito mais. Então, mesmo que você mora nessa casa, você vai dizer, não é uma casa perfeita, não é a casa dos meus sonhos, porque tem uma goteira constante aqui, porque você não colocou a telha que era para você colocar. E isso é cocriação. Ainda que Deus faça a maior parte, mas tem aquilo que nos compete fazer. Se não fizermos, a obra não será concluída. A obra não fica acabada e nós não vamos ter a condição de morar, desfrutar, de receber, ser beneficiado por aquela obra, por aquela edificação, por aquela conquista, porque ela não é completa. Beleza, pessoal? Vamos para cima? Uma frase que eu ouvi uma vez eu acho bem legal, que diz assim que ninguém planeja fracassar, né? O fracasso acontece para quem não planeja. Só que a pessoa não planeja fracassar e não planeja prosperar também, né? O negativo, na verdade, ele existe na ausência do positivo, né? A treva, ela existe na ausência da luz. O frio existe na ausência do calor. Então, quando não planejamos o sucesso, já o fracasso está planejado, né? Nós não planejamos, mas ele está automaticamente planejado. O tal do deixa a vida me levar, né? É. E aí vem um vento, leva para um lado, o vento leva para o outro lado, e nós não conseguimos construir a nossa própria história. Só agradecer mesmo por mais um encontro. Que bom, gostaram, né?